Oi meninas, hoje nós vamos falar sobre um tema que preocupa a maioria das mulheres, que é a menopausa. A menopausa é um fenômeno que vai acometer todas nós mulheres que ultrapassarmos a idade de 50 anos. Hoje a expectativa de vida das mulheres no Brasil é em torno de 80 anos. Isso significa que um terço das nossas vidas, aproximadamente 30 anos, nós vamos viver depois da menopausa. Então é muito importante nós termos conhecimento sobre esse período que traz tantos sintomas e tantas repercussões para que possamos passar por ele com mais qualidade de vida. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, assista esse vídeo até o final. A menopausa nada mais é do que a nossa última menstruação, que ocorre entre 45 e 55 anos, com uma média de 50 anos. Ela marca o fim do nosso período reprodutivo e é necessário que a mulher fique 12 meses ininterruptos sem menstruar para se considerar que ela entrou na menopausa. A maioria das mulheres tem dúvidas sobre o que é climatério e o que é menopausa. O climatério é um período de tempo que vai dos 40 aos 65 anos. Nesse período ocorre o envelhecimento dos nossos ovários, que param de liberar óvulos e, em consequência, cessa a menstruação e ocorre a deficiência de dois hormônios, o estrogênio e a progesterona, que são os nossos hormônios sexuais. Portanto, o climatério se inicia quando começam a ocorrer nossas primeiras alterações hormonais em torno dos 40 anos e termina aos 65 anos, quando começa a senilidade. Nesse período de tempo, que é o climatério, ocorre a menopausa. Outra dúvida comum das mulheres é se é possível engravidar estando no climatério. Durante o climatério, nós temos uma fase que é conhecida como perimenopausa ou transição menopáusica, que começa a partir dos 45 anos e vai até um ano depois da menopausa. Nesse período, começam a ocorrer os primeiros sintomas climatéricos. Então, no início da perimenopausa, antes da menopausa, nós temos ciclos menstruais anovulatórios, em que não liberamos óvulos, alternados com ciclos menstruais normais ovulatórios, ou seja, em que liberamos óvulos. Então, nessa fase, a mulher pode engravidar a qualquer momento. Após a menopausa, nós não temos mais ciclos ovulatórios. Então, depois da menopausa, ela já não pode mais engravidar. No período antes da menopausa, se a mulher não deseja engravidar, ela deve usar um contraceptivo que seja adequado às suas necessidades. Como o diagnóstico da menopausa é retrospectivo, quer dizer, eu tenho que esperar um ano para ter certeza de que entrei na menopausa, se a mulher cessou a menstruação e ainda não completou o período de tempo de um ano, ela pode fazer a dosagem de um hormônio chamado FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Ele é considerado um marcador de menopausa. Quando faz essa dosagem, quanto mais alta ela estiver, mais próxima a mulher está da menopausa. Além desse hormônio, se a mulher já está na transição menopáusica, provavelmente ela já vai estar apresentando alguns sintomas ou muitos sintomas, que são chamados os sintomas climatéricos. É interessante observar que os sintomas climatéricos sofrem uma influência cultural. Nas culturas ocidentais, em que a beleza e a juventude são muito valorizadas, a mulher encara a chegada da menopausa de uma forma muito pejorativa, como se fosse um marcador de envelhecimento. Já nas culturas orientais, em que o envelhecimento e a maturidade são considerados sinais de sabedoria, a mulher já encara a chegada da menopausa como uma passagem para uma época da vida dela em que ela terá mais regalias e o respeito de todos. Então, o que se observa é que aquelas mulheres que têm uma baixa autoestima e que encaram a chegada da menopausa de uma forma muito negativa, tendem a ter muito mais sintomas e de forma mais intensa do que aquelas que encaram a chegada da menopausa com mais otimismo.
Os sinais e sintomas do climatério são em decorrência do desequilíbrio hormonal do estrógeno e da progesterona que estão em circulação no nosso organismo. Esses sintomas podem começar a acontecer até 10 anos antes da menopausa, só que de forma bem leve, e eles começam a piorar em torno de 45 anos, quando começa a perimenopausa. O primeiro sinal de alteração desses hormônios é a irregularidade dos ciclos menstruais. Inicialmente, eles podem ficar mais curtos, com menos de 30 dias. A mulher vai menstruar mais de uma vez no mês. E com a aproximação da menopausa, eles tendem a ficar ciclos mais longos, de 40 a 50 dias. Além disso, podem ocorrer ainda os escapes, que é aquele sangramento que ocorre no intervalo entre os ciclos menstruais. A menstruação, então, vai se tornando cada vez mais irregular até que cessa de uma vez. Os sintomas mais comuns do climatério são os chamados sintomas vasomotores, que são as ondas de calor, também chamadas de fogachos, e os suores noturnos. As ondas de calor se iniciam como uma sensação de calor intenso e ansiedade que começa na parte superior do tronco, vai para o pescoço e para o rosto. A mulher transpira muito, o rosto pode ficar bem vermelho e pode vir acompanhado de suores, tremores, calafrios e muito mal-estar. Eles podem ocorrer apenas uma vez ao dia, como várias vezes ao dia. Existem mulheres que podem apresentar até mais de 20 vezes ao dia. Eles ainda podem acontecer à noite, quando a mulher acorda com intensa sudorese, transpirando muito, que são chamados suores noturnos. Eles atrapalham muito o sono porque a mulher acorda várias vezes à noite. E eles pioram com alguns fatores, como bebidas alcoólicas, líquidos e alimentos quentes, cafeína, comida muito condimentada, ambientes com altas temperaturas, estresse, emoções intensas e uso de roupas quentes. Esses fatores devem ser evitados. Além desses sintomas vasomotores e das alterações menstruais, a mulher pode apresentar ainda vários sintomas psicológicos e sintomas cognitivos, como a insônia. Quase metade das mulheres na perimenopausa tem dificuldade para dormir. E essa falta de sono não está associada somente à deficiência hormonal. Elas estão associadas também com os fogachos, as ondas de calor, e os suores noturnos, que obrigam a mulher a levantar várias vezes à noite. Além disso, algumas mulheres no climatério podem apresentar alguns sintomas urinários e são obrigadas a levantar várias vezes à noite para urinar, o que dificulta muito, atrapalha muito o sono. Ela pode apresentar ainda intensa labilidade emocional, que são variações súbitas de humor, sendo que em apenas um único dia ela pode alternar entre períodos de euforia, raiva e tristeza sem um motivo aparente. E ainda pode apresentar ansiedade, nervosismo, irritabilidade, baixa autoestima, tristeza e depressão. O cansaço, a baixa energia e a pouca disposição para os eventos cotidianos são causados, além dos desequilíbrios hormonais, também pelas alterações do humor e pela privação do sono. Ainda podem apresentar dor de cabeça. As mulheres que já apresentam dor de cabeça no período pré-menstrual podem perceber um agravamento e mesmo aquelas que nunca tiveram essa dor de cabeça podem passar a ter. E os distúrbios cognitivos. Após a menopausa, há uma deterioração acelerada de algumas funções cognitivas, como, por exemplo, a memória, a dificuldade de concentração e a dificuldade para tomar decisões. É importante ressaltar que existem ainda vários fatores psicossociais que estão relacionados a esses sintomas psicológicos e cognitivos, além do desequilíbrio hormonal. Nesta fase da vida, a mulher geralmente enfrenta vários problemas na sua vida pessoal, como, por exemplo, estresse devido ao relacionamento com filhos adolescentes, início de alguma doença grave, divórcio, viuvez, mudança na carreira, aposentadoria ou ainda cuidados com pais idosos. Além disso,
a percepção de que ela está ultrapassando aquela barreira entre a juventude e a velhice colaboram muito para uma maior incidência da depressão e de outros sintomas psicológicos e cognitivos. Bom, hoje eu falei sobre alguns sintomas psicológicos e cognitivos que estão associados ao climatério. Na semana que vem eu vou falar sobre alguns sintomas físicos e sobre algumas doenças que nós estamos mais predispostas quando entramos na menopausa. Se você ficou com alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários, que assim que possível eu vou responder. Até o próximo vídeo.